Oferecimento Contraponto. Bom dia, amigos, bom dia a todos. Vamos lá. Antes de mais nada, uma reclamação. Estamos próximos do Oscar e os cinemas de Feira de Santana, incrivelmente, não passam os filmes concorrentes. Passou o tio Spielberg uma semana, os demais nem sinal. Isso é horrível, certo? E uns filmes horríveis estão passando aí, certo? E os filmes do Oscar, nenhum. É. Dois problemas em um Brasil só. Dois fatos que foram notícia na imprensa na última semana. E não estou falando de carnaval. E que mostra o estrago de coisas que escancaram um Brasil complexo, cheio de problemas e ainda à espera de que determinados acontecimentos nos sirvam de lição e assim não voltem a acontecer. O primeiro deles foi a tragédia que abateu o litoral norte de São Paulo com a maior chuva já registrada no Brasil, desde quando se decidiu mensurar os índices pluviométricos, causando um estrago de proporções diluvianas. Foram 670 milímetros de chuva em menos de 24 horas. É como se o rio inteiro caísse do céu de uma hora para outra. Claro que tal quantidade de água não é previsível, por mais tecnologia que se tenha. O problema não é este. É a falta de estrutura e mecanismos de salvamento das pessoas que foram atingidas pela tragédia. Não tinha sirenes de alerta, treinamento para escapar de deslizamento e enxurradas. Enfim, requisitos básicos que, se fossem feitos pelo poder público, os números de mortes seriam bem menores, ou não haveriam. Fenômenos extremos desse quilate que aconteceu em São Sebastião, lá em São Paulo, independente da condição social e econômica dos que foram atingidos pela tragédia, os estragos seriam grandes e foram. O problema não está somente na chuva extrema que causou a destruição, mas na desigualdade que levou à morte os mais pobres. As casas e condomínios atingidos dos mais abastados, os prejuízos mesmo grandes, não levaram à morte de seus proprietários. No entanto, aqueles que moravam em áreas de encosta e quase sem nenhum equipamento de saneamento básico à sua disposição, foram os que mais sofreram. A maioria dos que morreram na enxurrada em São Paulo tinha renda e escolaridade na base da pirâmide brasileira. Muitos eram empregados das casas e condomínios da cidade. Desequilíbrios climáticos dessa ordem serão comuns nos próximos anos. Se não forem feitas políticas públicas que acabem de vez com essa desigualdade, as mortes em quantidade continuarão. Um dado de civilidade, pelo menos a tragédia trouxe. Houve uma coordenação entre os governos municipal, estadual e federal. O presidente Lula deixou seu descanso e logo se dirigiu ao local e destacou um enorme contingente das Forças Armadas para ajudar o salvamento. O governador do estado logo transferiu seu governo para a cidade de São Sebastião. O espírito pré-republicano prevaleceu. Divergências políticas foram deixadas de lado e não pouparam esforço na ajuda aos desabrigados, todos numa ação conjunta. Diferente do que aconteceu na Bahia e em Minas Gerais no fim de 2021, que aquele asqueroso que governou o Brasil não teve nem o desplante de interromper o seu idílio em Santa Catarina para vir a tragédia nas chuvas, perto, com um número de desabrigados muito maior. A civilidade pública voltou e todos ganham com isso. Outro fato terrível e que tem a acontecer por estas bandas foi a descoberta de 198 baianos e 9 gaúchos que se encontravam em trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul. Viviam em condições abjetas, sem um mínimo de dignidade e cumprimento das leis trabalhistas. Essas pessoas trabalhavam para empresas terceirizadas que prestavam trabalho para grandes vinícolas em Bento Gonçalves. As condições encontradas no local de trabalho, segundo apurou o site G1, eram as piores possíveis. O responsável pelas contratações desse pessoal é um sujeito de Valente, cidade próxima aqui, e acabou preso, mas foi solto após pagar uma fiança de R$40 mil. As vinícolas que se beneficiaram desse expediente afirmam que nada sabiam. É difícil acreditar. O castigo é deixar de consumir os vinhos dos fabricantes que se aproveitaram da força de trabalho nas condições análogas à escravidão. Este tipo de prática, infelizmente, ainda é muito comum no Brasil. Esses dois fatos por si só expõem os dilemas de um país que deseja ser grande e mais justo em uma sociedade que queremos construir. Em um ponto nós vemos que quem mais sofre com as tragédias climáticas são os mais pobres. Sem serem beneficiados com uma infraestrutura urbana e com renda brutalmente desigual, por mais que se invista em tecnologia para antecipar os desastres dessa natureza, nada adiantará se vislumbrarmos as favelas que cobrem a olhos vistos as cidades brasileiras aos borbotões. Por outro, ainda temos situações de pessoas contratadas que trabalham em condições que beiram a escravidão, sendo exploradas sem o mínimo de direito, a troco de um lucro às custas da dignidade das pessoas pobres, sem atenção às políticas públicas que o amparem. São fatos que se repetem, mas insistem em acontecer, e as lições, ao que parece, não são aprendidas. Mas até quando continuarão? Um bom dia a todos e até a próxima segunda-feira, que quarta-feira eu não poderei vir, que estarei em Recife trabalhando. Contraponto.